Pedro, Pedro, lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus, é do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro, sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Deuteronômio 30, versículo 16. Com essas palavras, que são lema deste 7º domingo após Pentecostes, 11 de julho de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana, ele nos remete aos 5 livros do Pentateuco, aos chamados 5 livros de Moisés. No livro de Deuteronômio, o último do Pentateuco, temos uma retrospectiva de Moisés a respeito da trajetória do povo de Israel depois da sua saída do Egito e agora que vai chegando à Terra Prometida, e também instruções e orientações a respeito da forma como este povo deve, lá na Terra Prometida de Canaã, depois que Deus conceder que o povo lá entre, que então Moisés dá orientações sobre o modo como esse povo deve se portar para que seja abençoado nessa terra que passa a habitar. E aqui então o Moisés, ele se dirige ao povo, ele fala ao povo no singular, né, Israel, mas precisamos imaginar uma coletividade. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que hoje te ordeno, que consiste em que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, estatutos e juízos, então a consequência disso será: viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. A seguir, na meditação sobre Amós capítulo 7, vamos falar como a Escritura Sagrada, especialmente os textos proféticos, sempre de novo constatam que essa orientação de Moisés, para que o povo observe os preceitos divinos, essa orientação de Moisés não foi seguida pelo povo de Deus na Terra Prometida, e por isso Deus sempre de novo ameaça
punir, castigar o povo e, por fim, também cumpre a sua ameaça. Temos no anúncio do profeta Amós um exemplo do que é o ministério profético na Bíblia, no Antigo Testamento e em parte ainda no Novo Testamento. A leitura do Evangelho deste domingo vai falar de João Batista e, como os profetas, eles também sofrem consequências, retaliações e outras consequências mais em reação a um anúncio que não é anúncio de paz e de salvação, mas anúncio de juízo. Moisés anuncia paz e salvação desde que os preceitos divinos sejam observados. Amós vai estar no outro lado da moeda e vai constatar que esses preceitos não foram observados e que por isso Deus ele não deixa passar a maldade em brancas nuvens, não deixa passar a maldade impunemente, não deixa passar a rebeldia contra os seus preceitos sem lhes dar o devido castigo. Se guardares, por enquanto, uma promessa, um apelo, um chamado, o mandamento que hoje te ordeno, eu, Moisés, em nome do Senhor, qual seja, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, então, consequência, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Realizamos esses momentos de gravação, oração, louvor e meditação, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, a leitura do Antigo Testamento prevista para este fim de semana na nossa igreja se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 7, versículos 7 até 15, que eu passo a ler. Mostrou-me também isto, no caso Deus mostra a Amós, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Até aqui a leitura do profeta Amós. Queridos irmãos, caras irmãs, mostrou-me também isto, diz aqui o nosso texto em seu início. Significa que antes desta uma visão, Amós já tinha recebido, no mínimo, mais uma outra, no caso, duas. Nas duas visões anteriores, Deus mostra para ele fenômenos da natureza, fenômenos catastróficos da natureza.
Uma visão que Deus mostra a Amós é a visão de gafanhotos que vêm e destroem plantações e destroem a colheita que pessoas estavam prevendo em fazer, e com isso então colocam em risco a subsistência das pessoas que precisam desse alimento ali plantado. A segunda visão que havia sido mostrada a Amós antes desse texto é a visão de um fogo. Talvez tenha sido uma linguagem figurada para expressar um tempo muito quente, talvez um vento muito quente que seca também, neste caso, a plantação e destrói aquilo que se espera colher. São dois fenômenos que, na sua consequência, colocam em risco a subsistência das pessoas que precisam dessas plantações. E nas duas visões nós lemos então que Amós as tem, e ele então pede a Deus que Deus pare com essa visão, né? Que ele não execute aquilo que está sendo mostrado nessas visões. Afinal de contas, Jacó, o povo de Deus, é um povo fraco e pequeno, e Amós, ele bem percebe que essas visões, elas estão lhe sendo mostradas como algo que deve suceder ao povo de Deus. E é muito interessante que nas duas ocasiões, então, Deus se arrepende e diz: eu não vou trazer sobre o meu povo nem os gafanhotos, nem o fogo, ou que seja calor, que destrói a plantação. Não vou então colocar em risco a subsistência do meu povo. Um fenômeno muito interessante, né? Que Deus não é um Deus impassível lá no alto. Ele se ira, mas também se compadece. E sempre de novo, mais de uma vez, Moisés é o exemplo clássico, mas poderíamos, quem sabe, também mencionar outros exemplos, servos de Deus que intercedem em favor de outras pessoas. Abraão, por exemplo, é um outro caso que intercedeu por pessoas, e no caso não por pessoas boas, mas por pessoas pecadoras que Deus quer punir. E também aqui temos um exemplo de alguém que se interpõe entre Deus e pessoas que Deus quer punir, e Deus se deixa, né, desviar dos seus intentos de punição. Mas agora vem a terceira visão, a Amós. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. E agora vem uma visão onde Deus ele dá a entender que, mesmo se Amós suplicar e pedir, ele agora não estará mais em condições, ele não estará mais disposto a ouvir o apelo do profeta, mas vai executar a punição que ele está ameaçando sobre o seu povo. E tinha um prumo na mão, o Senhor que estava parado sobre o muro. A questão do prumo é um pouco controversa, pelo que eu li por aí essa semana. A palavra hebraica que está atrás de prumo, ela aparece somente aqui no livro de Amós, e por isso os estudiosos não têm nem certeza se de fato a prumo é a tradução mais exata, mas vamos trabalhar aqui uma vez com prumo. O muro levantado a prumo, e o Senhor me diz: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Agora não mais um fenômeno da natureza, mas uma imagem estática, digamos assim, não mais um vídeo, mas agora só uma foto. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Eu, como em tantos outros casos, em tantas outras coisas, não entendo também de prumo, mas pelo que eu sei, ele é um instrumento usado na construção civil, onde então o pedreiro ele usa essa ferramenta para verificar se a sua construção ela está ficando boa, né? Se aquela parede que ele está levantando também está reta. Não sei o que acontece se a parede estiver torta. Talvez se passar um engenheiro ou um arquiteto um pouco mais exigente por lá e descobrir que a parede não está reta, talvez ele vai tomar uma providência um pouco mais drástica.
Deus coloca o prumo sobre essa parede, que é o seu povo, e diz: olha, isso aqui é uma parede torta. E por isso eu vou ter que tomar uma atitude drástica contra esse meu povo. Os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Essa é a atitude drástica, ou são as atitudes drásticas que Deus vai tomar contra esta parede torta que é o seu povo. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti. Aqui nós vemos como três forças elas entram numa espécie de embate. De um lado está o sacerdote, o representante da religião oficial da nação. Ao seu lado, ou a serviço de quem o sacerdote, por sua vez, está a serviço do rei, que é o Jeroboão, rei de Israel, e contra eles se opõe agora Amós, o profeta, em sua mensagem. E o Amazias, ele não interpreta essa mensagem de Amós apenas como uma mensagem religiosa, mas ao mesmo tempo como uma mensagem política. Interpreta esse anúncio de Amós como uma conspiração contra o povo de Israel. Afinal de contas, a religião, sempre de novo, inclusive em nossos dias, ela também tem sido usada de forma mais ou menos consciente como uma função estabilizadora da sociedade e também do poder político instituído. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e o povo não pode mais sofrer com suas palavras. Porque ele disse que o rei vai morrer à espada, não vai morrer de velhice na cama, mas vai morrer de forma violenta, numa guerra ou em alguma conspiração, e que o povo vai ser levado para fora da sua terra em cativeiro. E aí segue o Amazias, ele dirige a palavra ao profeta e diz: vai-te, vidente, vai ajudar, come ali o teu pão e ali profetiza. Vai lá ganhar o teu pão como profeta. Afinal, naquela época havia profetas profissionais, que davam então mensagens divinas em troca de dinheiro, e o Amazias imagina que o Amós é um desses, mas em Betel, aqui na cidade do rei, aqui onde está o santuário do rei, o templo do reino, aqui tu não vais seguir profetizando. Amós, porém, diz: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, ou seja, eu não sou um profissional da religião, nem sacerdote, nem ao menos profeta estudado e que vende suas profecias por dinheiro. Pelo contrário, a minha profissão eu sou um agropecuarista. Eu sou boieiro, quer dizer, ele tinha gado, e eu sou colhedor de sicômoros, quer dizer, ele cultivava uma espécie de figos, por isso também não depende do ofício profético para sobreviver. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Temos aqui, portanto, um conflito entre o poder político, que é sustentado pela religião representada pelo sacerdócio, e do outro lado, Deus pessoalmente, que é representado por meio desse profeta, que, por assim dizer, pelo menos visto humanamente, sai do nada e anuncia essa mensagem de castigo e de punição contra o rei e o seu reino. O evangelho da semana, ele vai falar de João Batista, e o evangelho também é o texto de pregação indicado para esse fim de semana, e de como João Batista, ele perdeu a sua vida por causa da sua mensagem, pois condenou o relacionamento amoroso que Herodes vinha tendo com a Herodias. Aqui também temos um profeta que precisa sofrer consequências pouco agradáveis. Não se sabe exatamente qual foi a consequência da ameaça do Amazias, mas
imagina-se ou que ele voltou lá para ajudar mesmo, ou que talvez ele sofreu uma outra consequência. Em todo caso, aqui temos, portanto, essa referência a esse conflito que sempre de novo se dá entre a palavra de Deus e o poder constituído, seja o poder religioso, seja o poder político, e que a palavra de Deus nem sempre vai trazer aplausos e louvores aos seus mensageiros, ou talvez até quase nunca vai trazê-los, mas vai sempre de novo colocar os seus mensageiros em situação de dificuldade, de provação, já que a mensagem de Deus não é só mensagem de paz e de salvação, né? Deus não é aquele que dá o tapinha nas costas de todo mundo e não faz mal a ninguém, mas Deus, cheio de amor, é também o Deus que zela e vela pela justiça, pela verdade e pelo direito. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos nós também falar de Jesus, hino 584 do livro de canto da SLB, que fala do chamado de Pedro, feito por Jesus. E assim como Deus chamou Amós para ser seu mensageiro, Jesus chamou Pedro e outros discípulos para serem seus mensageiros. Deus chama Amós para levar não uma mensagem de paz e salvação, mas de ira, juízo e condenação. Nós somos chamados a levar uma mensagem de salvação, mas isso não exclui que também a palavra dos discípulos de Jesus Cristo, por vezes pode ser uma palavra de crítica, de condenação contra o mal, contra a injustiça que acontece, seja no âmbito religioso ou até mesmo também no âmbito não religioso. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os outros a andar na sua luz. Como pescadores vamos arriscar, rede mar adentro o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá na Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante Pedro volte a ensinar. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua palavra. Obrigado por esse texto do Antigo Testamento, do profeta Amós. Obrigado, Senhor, que chamaste homens e mulheres para serem Teus mensageiros. Tu que és um Deus cheio de amor, de compaixão, um forno ardendo em chamas, ansioso por salvar a Tua criação e a Tua humanidade e a cada ser humano. E que bem por isso não fechas os olhos para o mal, para o pecado, para a injustiça, a mentira, a exploração e o engano. Obrigado, Senhor, que em Cristo nos chamaste a sermos mensageiros do Evangelho, da salvação, mas que esse Cristo que é nosso Senhor e Salvador, Ele também nos chama ao arrependimento, a darmos meia volta, a deixarmos para trás o egoísmo e assim também deixarmos para trás o pecado, o erro, a maldade em pensamentos, palavras e ações. Abençoa todos nós, dá-nos sempre a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção e que cada um de nós, pessoalmente, que nós, como Igreja de Jesus Cristo, sejamos aquilo que nosso Senhor mesmo declarou a nosso respeito, sal da terra e luz do mundo em pensamentos, palavras e ações. Assim pedimos, oramos e nos unimos às palavras que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.